Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos aqui mais uma vez reunidos para trazermos mais um assunto para a análise dos queridos irmãos e queridas irmãs. Mas antes vamos fazer uma prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, provedor maior de todas as nossas reais necessidades. Elevemos também o nosso pensamento a Jesus, guia e modelo da humanidade, aos nossos queridos anjos da guarda e demais espíritos protetores. Agradeçamos a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de viver e ser feliz. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas boas que o Senhor tem nos dado, ontem, hoje e sempre. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos nos melhorar a cada dia que passa. Em Teu nome, em nome de Jesus e dos bons espíritos, nós iniciamos esta atividade de palestra pela Associação Espírita Paz e Luz. Que assim seja. Queridos irmãos, hoje trouxemos um tema cujo título é Perdoai para que Deus vos perdoe. Esse título ele está inserido no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os misericordiosos. São os itens 1 a 4 desse capítulo 10. Então, já que nós citamos o título do capítulo, vamos começar analisando o que significa bem-aventurados os que são misericordiosos. Duas palavras-chave, bem-aventurados e misericordiosos. Bem-aventurados significa felizes e misericordioso é aquele que tem a capacidade de perdoar as ofensas que lhe fazem. Bondoso e indulgente são sinônimos de misericordioso. Então, misericordioso é aquele que possui a capacidade de perdoar as ofensas. Então, reunindo as duas palavras, bem-aventurados os que são misericordiosos, felizes os que têm a capacidade de perdoar as ofensas que lhe fazem. Isso que significa o título deste capítulo. E nós vamos ver no decorrer da nossa explanação por que aqueles que perdoam indefinidamente, infinitamente as ofensas que lhe fazem são felizes. E o que eles evitam perdoando essas ofensas. Muito bem. Nós vamos encontrar palavras de Jesus referentes a esse tema. Todas elas se encontram no Evangelho de Mateus. Jesus diz assim: Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Esse é do capítulo 6, versículos 14 e 15 do Evangelho de Mateus. E o anterior é do capítulo 5, versículo 7. Jesus diz mais: Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Depois nós vamos analisar essa passagem do Evangelho de Mateus. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes?
Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 7 vezes. Então vamos analisar inicialmente, vamos analisar por partes essas palavras de Jesus, porque elas são muito importantes. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, somente se eu for misericordioso para com os outros, se eu for bondoso, se eu for indulgente, indulgente significa tolerante, né, é que eu obterei misericórdia para os meus erros, para os meus atos falhos, para as maldades que eu fizer contra os meus semelhantes. Então, se eu perdoar as ofensas, né, os outros e Deus também irão perdoar as ofensas que eu praticar. E na mesma toada, né, o segundo item, que diz que se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Aqui cabe um parênteses. Tá? Quem não cometeu nenhum pecado? Pecado entre aspas, né? Que essa é uma palavra utilizada pela religião católica. Né? Nós espíritas preferimos erros, né? Erros contra as leis de Deus. Tá? Então, quem nunca cometeu nenhum erro contra as leis de Deus? Todos nós já cometemos. Ao longo de toda a nossa vida, de toda a nossa existência, o que mais a gente fez foi cometer erros. Cometer erros não só contra nós, mas contra nossos semelhantes e também contra as leis de Deus. Então, nós também queremos, né, que os outros nos perdoem as nossas falhas. Nós somos cheios de defeitos. Então, nós queremos que os outros perdoem as nossas falhas, as nossas palavras ofensivas, os nossos atos contrários aos interesses dos nossos irmãos de jornada, irmãos de caminhada. Então, nós queremos que os outros nos perdoem. É bom, é bacana isso. Tá? Cada vez que a gente erra, é bacana isso. Pedir perdão para a pessoa e ser perdoado. Então, se nós achamos tão bom isso, que os outros nos perdoem as ofensas, da mesma forma nós deveremos agir, perdoando as ofensas alheias. Às vezes, as mais das vezes, o que nos impede de perdoarmos as ofensas alheias é o nosso egoísmo, é o nosso orgulho. Isso nos impede, são as duas grandes chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho. Essas duas grandes chagas nos impedem de perdoarmos os erros alheios. E Jesus deu uma grande dica para nós termos sempre em mente, no nosso dia a dia. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Isso vale para qualquer situação. Sempre que nós formos ofendidos por alguém, seja um colega de trabalho, seja um vizinho, seja um parente, seja um irmão de centro espírita, tá? Vamos conversar, vamos procurar essa pessoa e vamos conversar com ela. E vamos esclarecer tudo e vamos colocar os pingos nos is. Talvez a pessoa nos convença do contrário. Talvez a pessoa nos diga, olha, sinto muito, mas foste tu que me ofendeste. Isso é bem possível. Às vezes nós nos sentimos ofendidos por uma palavra, por um gesto, por um ato de alguém.
Mas será que nós não demos causa a essa ofensa? Então, conversando a sós com o ofensor, nós vamos colocar tudo em pratos limpos. E aí Jesus dizia mais, se vos atender, se esse irmão vos atender, conversar convosco, né, conversar com você, tereis ganho o vosso irmão. Bingo! Bingo! Né? Colocamos tudo em pratos limpos, né? Analisamos todas as nuances da ofensa, né? E ficamos de bem com aquele parente, né? Com aquele vizinho, com aquele colega de trabalho, com aquele irmão trabalhador do centro espírita que está ali conosco, né? Toda semana, quase todos os dias. E agora vamos à pergunta de Pedro. Pedro, na sua ingenuidade, pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu semelhante? 7 vezes? Eu não sei por que esse número, né? Mas era um número, de certo, que era muito utilizado na época. Perdoar 7 vezes. Tá? 7 vezes está de bom tamanho. Aí Jesus disse a Pedro: não, Pedro. Não basta perdoar um número limitado de vezes. É preciso perdoar 70 vezes 7 vezes. Aí coloquem na calculadora. 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 70 vezes 70 vezes 70 vezes 70 vezes 70 vezes 70. É um número quase infinito. Né? Tentei fazer isso na minha calculadora, deu erro. 70 elevado à potência 7, para quem estudou, né, potenciação no colégio. Né? 70 elevado à potência 7 é um número astronômico. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Olha, perdoe ilimitadamente, quantas vezes forem necessárias, para viver em paz, para viver com a tua consciência limpa, com a tua consciência tranquila, para poder dormir à noite sem nenhuma mágoa, sem nenhum rancor, sem nenhum ressentimento, sem nenhum ódio. Vamos ver agora, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos falar sobre a lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito. Essa é uma lei que vale tanto para o mundo físico quanto para o mundo moral. Né? E quem descobriu essa lei no mundo físico foi o físico inglês e matemático, astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista inglês, que viveu entre nós do ano de 1643 a 1727. Esse físico inglês se chamava Isaac Newton e ele criou, né, para quem estudou física no colégio, as 3 leis de Newton, que são leis da natureza. A terceira lei de Newton dizia o seguinte: a toda ação, né, corresponde uma reação de mesma intensidade, de mesma direção e sentido contrário. Então, a toda força corresponde uma outra força de mesma intensidade, de mesma direção, mas de sentido contrário. No mundo moral, ou mundo dos espíritos, encarnados e desencarnados, significa o seguinte: toda ação ou pensamento no bem gera uma reação também benéfica, de mesma intensidade e mesma direção, mas de sentido oposto. Ou seja, eu fiz o bem, eu pensei o bem, eu falei o bem, eu recebo, e fruto dessa lei de ação e reação, eu recebo a mesma quantidade de bem, na mesma direção, porém sentido contrário. Eu fiz, eu recebo. Eu fiz o bem, eu recebo o bem. Da mesma forma, essa lei pode ser aplicada a um pensamento no mal. Toda ação ou pensamento no mal gera uma reação também maléfica, de mesma intensidade e mesma direção, mas de sentido oposto. Se eu pensei o mal, se eu falei o mal, se eu agi no mal, eu vou receber
Isso aí vocês podem ter absoluta certeza. Portanto, fiquem tranquilos com relação a essas pessoas que falam o mal e cometem o mal contra outras pessoas. Elas vão colher exatamente o que elas estão plantando. Isso aí é lei de Deus. As leis de Deus são inderrogáveis, né? São eternas, como o próprio Deus, né? Deus criou leis que regem todo o universo material e o universo imaterial, o universo moral, né? Que é o universo dos espíritos encarnados e desencarnados, e essas leis, elas existem de toda a eternidade, né? E são imutáveis. Ninguém pode mudar as leis de Deus, como o próprio Deus. Deus é eterno e imutável. E ele criou leis que são eternas e imutáveis também. Não adianta. Nós temos que nos adaptar às leis de Deus. Tá? Por isso é que nós ficamos no Centro Espírita um ano inteirinho estudando as leis de Deus, as leis morais de Deus. Tá? Que é o segundo ano de estudo do ESD, Leis Morais. Tá? Ficamos o ano inteiro estudando as leis morais para quê? Para adaptar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações às leis de Deus. E dessa forma não vamos ofender mais ninguém, nem por pensamento, nem por palavras, nem por ações. Vamos agir com amor, caridade e justiça, especialmente. Então, esta é uma lei de ação e reação, aplicável ao mundo físico, mas também ao mundo moral. E tem uma outra lei tão importante quanto essa, né? Talvez a principal lei de Deus, que é a lei de justiça, amor e caridade. E essa lei de justiça, amor e caridade, tá? Lá na sua questão 886, tá? Nos traz o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus. Os espíritos superiores perguntam, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus? Jesus é um espírito puro, detentor de todo o conhecimento, detentor de todas as virtudes, é o nosso chefão, é o nosso guia, o guia da humanidade, é modelo para todos nós. Então os espíritos superiores responderam, que aliás, diga-se de passagem, todos os espíritos superiores estão subordinados às ordens de Jesus. É o governador espiritual do planeta, quer a gente queira, quer não queira, né? E aí os espíritos superiores respondem, o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus, significa três coisas. Primeira, benevolência para com todos. Benevolência significa boa vontade, bondade, benevolência para com todos. Segundo, indulgência para as imperfeições alheias. Indulgência significa tolerância. Nós temos que ser tolerantes para as imperfeições alheias, porque de nossa parte também precisamos que os outros tolerem as nossas próprias imperfeições. E por último, terceiro, perdão das ofensas. Tá? Então, se nós perdoarmos as ofensas, tá? Nós estaremos sendo caridosos, estaremos cumprindo com uma das leis de Deus, lei de caridade. Tá? E qual é a consequência disso? Qual é a consequência? Nós vamos falar no nosso último momento aqui da nossa palestrinha. Mas vamos às ideias principais que estão ali nos itens 1 a 4 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos nos dizem assim, Allan Kardec escreve desta forma também. A misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não pode ser brando nem pacífico. E lembremos-nos
que lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? É outra bem-aventurança, tá? O título é Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Né? Palavras de Jesus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, a misericórdia é o complemento da brandura. Né? Aquele que não é misericórdia não pode ser brando nem pacífico. Então, nós temos obrigatoriamente que tentar ser misericordioso. Tentar perdoar aqueles que nos ofendem ou nos ofenderam. Porque assim estaremos cumprindo uma das leis de Deus, a lei de caridade. A misericórdia consiste no perdão e no esquecimento do passado. Não basta perdoar, tem que esquecer a ofensa. Se já é difícil perdoar as ofensas, perdoar os ofensores, imaginem esquecer uma ofensa. Mas nós temos que tentar. E nós vamos conseguir. Para o nosso próprio bem. E o bem, inclusive, do nosso corpo, da nossa saúde. Perdoando, nós estaremos agindo em prol da nossa saúde. Isso nós vamos falar logo adiante. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação e sem grandeza. Como é triste, meus irmãos, né? Sabermos que alguém sente ódio no seu coração, sente rancor, sente mágoa. É muito triste. Né? Nós que já tivemos algum desses sentimentos negativos, sabemos o quanto é doloroso nós convivermos com isso. Com mágoa, com rancor, com ódio no coração. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada. Esse é o nosso objetivo, é nós nos elevarmos perante Deus, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Aquela que não perdoa, é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra, aquela que perdoa, é calma, plena de mansidão e caridade. Então nós temos que estar, evidentemente, no time daqueles que perdoam. E diz mais o texto: ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Pelas leis de Deus, porque será considerado um transgressor das leis de Deus, sujeito às respectivas penalidades da lei. Com que direito reclamaria o perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa dos outros? Por isso é que Jesus disse à turba que queria apedrejar aquela mulher adúltera em praça pública, Jesus disse a eles: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Todos largaram as pedras e foram saindo um por um. E Jesus ficou sozinho com a mulher adúltera. E disse mais a ela: tá? Vá e não peques mais. É isso que Deus quer de nós. Não, tudo bem, erraste, então vá e não cometas mais o mesmo erro. Não caia no mesmo erro. Tá? Eu te perdoo, mas faz por merecer o perdão de Deus. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Já falamos isso, né? Quando diz que cada um perdoe o seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E nós, há pouco tempo atrás, quase 2 anos atrás, saiu uma matéria no jornal Estadão, Estado de São Paulo. Um estudo, uma matéria grande, onde eles colocam ali que um estudo de uma cientista associa o infarte à falta de perdão.
Enfarte ou infarto, é a mesma coisa, tá? São sinônimos. O estudo associa o infarte do coração à falta de perdão. E essa cientista, psicanalista chamada Susana Avezum, na sua tese de mestrado apresentada na Universidade de Santo Amaro, fez uma pesquisa de 2016 a 2018 com 130 pacientes. Então, ela fez esse estudo entre essas 130 pessoas para verificar quem é que tinha dificuldade de desculpar e desenvolver. Essas pessoas que tiveram mais dificuldades de desculpar desenvolveram mais doenças cardíacas. O texto, a matéria diz assim: é comum ouvirmos que o perdão evita o aparecimento de doenças. Isso é muito comum, né? Aqueles que perdoam evitam o aparecimento de doenças. Mas será que a crença tem respaldo científico? Foi justamente o que essa pesquisa brasileira, apresentada no 40º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, apontou. É uma relação entre a dificuldade de perdoar e a ocorrência de infarto agudo do miocárdio. E dentre esses 130 pacientes, um deles, um empresário chamado Adailton José Gedra, de 59 anos, sofreu um infarte e um AVC nos últimos 15 anos. Primeiro ele sofreu um infarte agudo do miocárdio e depois um AVC. E aí ele conta a história dele, que a fábrica dele quebrou 4 vezes e isso causou um grande estresse. E depois ele fala, ajudei algumas pessoas que quando menos eu esperava, me apunhalaram pelas costas. Fiquei aborrecido e magoado. Então, ele guardou essa mágoa. E o que aconteceu? Teve um infarto agudo do miocárdio e depois teve um AVC. Pelo fato de não ter perdoado essas pessoas que o apunhalaram pelas costas. Tem um relato também de uma professora, ela diz que há 1 ano e meio, professora Luciana Saad, de 42 anos, chegou a apresentar taquicardia e descobriu no perdão das ofensas e na espiritualidade uma forma de se melhorar, inclusive a sua saúde. Ela diz que fiz um tratamento espiritual. Talvez até tenha sido na Associação Espírita Paz e Luz. Não diz aqui de que estado ela é. Fiz um tratamento espiritual e passei a me policiar mais e a não guardar mágoa. Vi que só fazia mal para mim mesma. 2 depoimentos impressionantes, né? Aí vem os médicos cardiologistas falando sobre o tema. O Dr. Leopoldo Piegas, cardiologista e coordenador do programa de infarto agudo do miocárdio do Hospital do Coração, afirma que a influência de questões emocionais no aparecimento de doenças cardiovasculares já é um consenso na área. Já é um consenso entre os cardiologistas, tá? Na última década, diz ele, tem crescido a questão da relação entre espiritualidade e doenças do coração. Quase todos os congressos de cardiologia têm sessões especiais sobre o tema que enchem as salas. Olha só, os próprios médicos se interessando pelas questões da espiritualidade, pelas questões espirituais. E olha o que ele diz aqui, que as pessoas mais tranquilas, sossegadas, e aí entra a questão da religiosidade também, quem tem uma religião, tem uma tendência menor de ter esse tipo de doença do coração. E o Dr. José Luiz Aziz, cardiologista também, ele diz assim,
Vários trabalhos mostraram que pessoas que perdoam têm menos chance de ter infarte, e quando tem é mais leve. Então, meu amigo, minha amiga, se você não quer ter um infarte agudo do miocárdio ou um AVC, perdoe as ofensas. Procure o ofensor a sós. A oportunidade sempre aparece. Certa feita, nós tínhamos, na época em que trabalhávamos na Justiça Federal de Porto Alegre, nós tínhamos um inimigo. E nós sempre buscamos alguma oportunidade de conversar com essa pessoa e de esclarecer as questões. E aí, um belo dia, num jogo do Grêmio no Estádio Olímpico, essa oportunidade apareceu. Lá estava meu inimigo, tá? Todo sem jeito, todo sem graça, torcendo para o mesmo time que eu. Me aproximei dele, aproveitei a oportunidade de que seu pai havia desencarnado, me aproximei dele, né? Dei os pêsames para ele, para os familiares, para os irmãos, para os netos, fiquei conversando longamente com esse irmão. Nunca mais nós tivemos nenhum atrito no trabalho. E por último, nós temos a palavra do Dr. Álvaro Avezum, cardiologista e professor da pós-graduação do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, que diz que o quadro de mágoa faz com que hormônios como a adrenalina sejam liberadas de forma inadequada no sangue, afetando todo o organismo. O indivíduo que está magoado e ressentido, ele pode disparar hormônios que vão cronicamente, ou seja, sempre, né? Sempre, desequilibrar as células. Isso pode aumentar a pressão arterial, produzir arritmias cardíacas e até trombose, diz o fundador do Grupo de Estudos em Espiritualidade e Medicina Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Por todas essas coisas que nós falamos, né, que nós comentamos com os nossos queridos irmãos e irmãs, tá, tudo nos leva, né, a repensarmos o que nós pensamos sobre o perdão. Se é difícil perdoar as ofensas, perdoar os ofensores, não é impossível. E para o nosso próprio bem, nós devemos tentar, de todas as formas, nos aproximarmos daqueles que nos ofenderam ou que nós ofendemos, tá? E conversarmos e tentarmos de todas as maneiras, tá, perdoarmos para sermos perdoados. Chegamos ao final da nossa explanação. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus em vossos corações. Um grande abraço a todos.